Olá, pessoal. Eu tô só esperando o Rafael entrar, tá bom? Oi, Ana. Oi, amiga. A gente não se vê mais, né? Nós estamos sem pós. Tô esperando o Rafael entrar. E cadê o Rafael? O Rafael não entra. Né, gente? Olha só. Enquanto isso, a gente vai esperando ele entrar. O Rafael é um síndico profissional. Tá todo mundo me escutando bem? Dá um joinha aí se estiverem escutando bem, se estiver direitinho. Alô? Estou com vocês? Vocês estão comigo? Ana, você tá escutando direitinho? Ok, vamos lá. Eu tô esperando o Rafael entrar. Essa live, eu convidei o Rafael, que ele é um síndico profissional, ok? E a gente vai falar o seguinte, na época de coronavírus, a gente vê tudo sobre empresa e esquecem dos condomínios, né? E o que a gente vai falar? Vai falar o que o condomínio faz quando ele se depara com uma doença infecto-contagiosa. Então, gente, eu não sei quem trabalha com condomínio, quem é síndico, mas isso aí serve para você que é condômino, serve para você que é síndico, serve para você que é administrador, serve para você que trabalha efetivamente ou que mora num condomínio, ok? Doenças infectos contagiosas, a gente existe tipo de doença desde que o mundo é mundo, desde que existem homens na Terra, né? Ser humano na Terra. A gente já teve o problema da lepra em Roma, a gente já teve o problema da peste negra na Europa medieval. Então, isso tudo são doenças que vêm, mas com o avanço da biomedicina, com o avanço da própria medicina, dos estudos e da própria pesquisas, né, de cura de doenças. O que aconteceu? A gente veio tendo muito sucesso na parte da cura das doenças dos seres humanos e principalmente das doenças infecto-contagiosas, e o Rafael chegou. E o que acontece? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Sumiu de novo. Então, gente, o que acontece? Esse tipo de doença, né, esse tipo de problema, eles não são citados hoje nas convenções de condomínio. Então, muitos condomínios, eles ficaram com essa parte complicada, né? Qual é a parte complicada? Como é que eu trato, como é que eu resolvo isso na convivência do condomínio? Porque, afinal, eu tô com um problema nas mãos, né? Os próprios... É que eu tô só botando o Rafael aqui, tá, gente? Me perdoem, que isso eu estou começando agora. O Rafael, se querido, você tem que pedir para participar aqui ao vivo comigo. E não tá aparecendo você para mim. Agora apareceu. E publicada em 6 de fevereiro de 2020, ela regulamentou a convivência, ela instituiu o isolamento e a quarentena e determinou o estado de calamidade pública em virtude dessa doença. O que aconteceu? Aconteceu que foi tudo acontecendo muito rápido, foi acontecendo tudo muito rápido, mas foi o que ocorreu, né? E veio o decreto estadual no Rio de Janeiro, e os decretos municipais foram seguindo a linha dessa lei 13.979 e foram instituídos o que foi acontecendo com a nossa sociedade, com a nossa economia. Rafael, você não conseguiu? Vamos de novo, botar você. E eu já fui fazendo uma introdução, mas se apresenta aí para a galera aí, por favor, Rafa. Tudo bem, pessoal? Eu sou Rafael, sou síndico profissional, trabalhei durante um tempo como vendedor de software,
treinando equipe de software para trabalhar na área condominial. Apaixonei pela área condominial, né? Você, nessa convivência na área condominial, você se apaixona. E essa paixão que aconteceu me levou a conhecer, estudar, aprofundar nesse tema condominial e estamos nessa carreira já há 2 anos, como síndico morador, como síndico profissional, atendendo um condomínio grande aqui em Teresópolis. Para poder auxiliar nesse processo das empresas e tenho uma formação também para atender o síndico profissional, para esse porte mais, esse acompanhamento jurídico, esse acompanhamento que a gente tem. E fui muito feliz de receber essa que a gente teve. A Cláudia me convidou. Vamos falar desse assunto. Eu de imediato falei assim, isso é importantíssimo nesse momento que a gente está vivendo de coronavírus nesse momento, mas ao mesmo tempo nessa expectativa do que pode acontecer daqui para frente. Não é só o coronavírus. Existe toda uma expectativa que a gente vai desenrolar aqui nessa nossa live. Então, aí eu estava contando para eles, Rafa, que aí veio, a gente não tem essa regulamentação muito nas convenções de condomínio, mas veio o decreto estadual e veio os decretos municipais, né, prevendo, instituído a quarentena e o isolamento obrigatório, compulsório, né? E a prevenção de cuidados no condomínio ficou o quê? Na mão dos síndicos, né? Por quê? Porque o artigo 1348 do Código Civil, ele determina que a administração condominial ela é responsável pela gestão do condomínio e por tudo que ali acontece. Exatamente. Aí vem o artigo 1336, que aí agora a gente começa a se basear na nossa lei menor, porque os decretos, eles não estão falando muito, né, quer dizer, não estão falando nada, né, hoje ainda fui rever todos os decretos de novo, não falam em regulamentação de condomínio, não falam em residência, não falam em nada, só fala na economia, né, das empresas e tal. Agora, os condomínios não falou nada. E tá todo mundo em casa, né, Rafa? E foi nesse momento aí que a gente se deparou com a nossa principal crise. O que eu vou fazer diante desse cenário? Eu, como síndico, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Eu hoje, como síndico profissional e síndico morador, eu tenho 320 famílias. Então, se a gente for botar aí mais de aproximadamente 1.000, 1.500 pessoas nesse cenário de instabilidade. O que vai acontecer com as pessoas nesse cenário? O que eu posso oferecer para eles para o bem-estar? Existe algum parâmetro legal? A gente ficou refém, né, Cláudia? A gente ficou assim, o que eu faço? Mexo na escala do funcionário, verifico a estrutura de legislação, mas o que a legislação me fala? A gente se sentiu muito instável nesse terreno, sabe? A gente não estava preparado para uma situação dessa. E aí vem as inquietações, claro, de o que fazer e de que melhor forma fazer para o bem coletivo, né? Pois é, mas aí o que a gente vai instruindo, né? A gente que tem como segmento, um dos segmentos da nossa empresa é condomínio, uma experiência de quase 30 anos que a gente tem, a gente vai instruindo exatamente isso. Existe um artigo no Código Civil, que é o 1336, que ele diz o seguinte, é dever do condômino não prejudicar os demais, né? Então, o síndico ele tem que ir trabalhando com essas prerrogativas legais para poder fazer com que, né, exatamente possa ir instituindo uma regulamentação interna. Aí vem o artigo 1277, que ele diz o seguinte, vou ler para vocês. O proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Isso quer dizer o quê? Que além da administração condominial ser responsável, também é responsável cada proprietário. É lógico que ninguém pode sair fazendo aí justiça com as próprias mãos, né? Tem que ter o respeito com a regulamentação do condomínio. E existe também uma proteção que a gente deve se resguardar, né? Quando a gente olha para o cenário de uma pandemia como essa, numa situação de instabilidade como a gente está vendo, ao fato de eu ter um idoso
ou eu tenho alguém ali em situação vulnerável, com asma, etc., eu vou dar para ele condições, claro que ele também vai tomar o cuidado com a sua medicação, com o seu cuidado, seu acompanhamento médico, mas eu tenho que oferecer para ele meios que ele não piore nesse cenário. Eu tive uma situação que foi muito engraçada. Uma moradora do condomínio se recusou a respeitar uma regra que a gente colocou no condomínio, que era o motoboy não acessar as unidades, porque ela estava em quarentena, ela tinha vindo de fora do país, estava numa situação de vulnerabilidade, de risco, ainda não era comprovado, não tinha feito exame, e ela falou que se recusava a sair da unidade dela. Só que, ao mesmo tempo, ela não tinha ninguém para dar apoio. E a gente ficou numa situação muito instável. Porque a gente pensava, tá, eu enquanto síndico, eu tenho que resguardar o coletivo, porque existem N pessoas ao redor dela que não podem ser contaminados com uma possível ação pelo Covid-19. E essa moradora que veio de fora, eu precisava dela de um laudo, porque eu poderia criar uma estrutura de atendimento para ela diferente. Não ficar naquela instabilidade, será que tá? Será que não tá? De fato, eu vou dar benefícios para ela? Não vou dar benefícios para ela? Então, houve uma preocupação, o condomínio inteiro se mobilizou, teve gente ajudando diretamente, teve gente indo até a residência dentro. Então, você vê, o coletivo pensa nas opções que tem, mas a gente tem que trazer a opção para ele. A gente não pode deixar sem opção. Então, quando a gente lê a responsabilidade que a gente tem, como você acabou de descrever, Cláudio, de que cada um tem o seu papel nesse universo, a gente vê que a gente tem que ir com muita cautela, porque ainda existem pessoas que acreditam assim, não, tem que se preocupar comigo, eu vou ficar trancado aqui, dane-se o mundo, ele tem que vir me servir aqui. Mas, na verdade, a gente está olhando pelo coletivo, não é só pelo individual. Até porque essa doença, né, especificamente, que é uma das doenças infecto-contagiosas, que é o coronavírus, ele é uma doença nossa, ele não é uma doença minha, sua, é uma doença da sociedade, do mundo, é uma pandemia. Então, realmente, Exatamente. como você falou, tem que ter a participação de todo mundo tem que ajudar, todo mundo tem que cooperar e fazer essa sua parte. Concordo plenamente. E o que acontece, né? O que é isso, né? Quando uma das prerrogativas que o síndico pode ter para agir dentro do seu condomínio, mesmo que não tenha baseamento legal dentro da sua convenção, é o quê? É que foi instituído pelo governo federal um estado de calamidade pública e um estado de emergência. Né? Quando você tem essa prerrogativa, você pode agir melhor. Agora, como a gente está falando também em doenças infecto-contagiosas em geral, se você tiver uma doença infecto-contagiosa em determinada pessoa no seu condomínio, aí você vai precisar de um parecer, de um profissional, de uma entidade especializada em doenças infecto-contagiosas. Né? Deixar bem claro aqui para o pessoal, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é uma pandemia, uma coisa é uma doença específica de um determinado condômino. E até para que a gente, enquanto síndico, ou os administradores envolvidos, né, Cláudia, a gente possa saber como lidar com essa doença dentro do condomínio. Nenhum síndico, desde que não seja formação acadêmica como médico, ele vai ter conhecimento profundo sobre uma realidade de uma doença infecto-contagiosa ou uma pandemia. Assim, a gente não tem esse conhecimento, a gente não tem o poder de saber tudo. Nem podemos chegar a essa pretensão, né, Cláudia? A nossa preocupação hoje é entender o que a pessoa precisa e oferecer para ela meios para ela ficar bem nesse cenário. Acho que esse é o nosso principal desafio, enquanto administradores, enquanto síndicos. Entender que é um cenário novo, é um cenário difícil, não é fácil de se resolver, mas a gente tem que encontrar os meios de chegar ao ponto de equilíbrio, que é o mais difícil. E através da união, né, do ser humano. Assim. Se a gente pensar como ser humano, fica muito mais fácil agir, né? Exatamente. Mas então, aí a gente vai conversar agora um pouquinho, Rafa, sobre quais medidas que o condomínio pode tomar efetivamente quando ele se depara com uma doença infecto-contagiosa. A primeira delas, eu vou dizendo assim, eu vou fazer um bate-bola contigo. Eu falo qual é e você dá o seu exemplo aí, que você está cheio de exemplos. Com certeza. Olha só. A primeira delas todas é a gente sendo ser humano, a gente sendo empregador, e o empregador na nossa legislação trabalhista, a gente tem o risco do negócio, não importa se é um condomínio, né? O risco é do empregador, a gente tem que fazer o quê? Cuidar dos nossos funcionários. A gente tem que separar, né, aquele grupo de risco
A gente tem que separar todo o equipamento de proteção individual que o síndico pode adquirir, mesmo não tendo autorização prévia, porque é um estado de calamidade de emergência, né? E você tem que ver, porque a pessoa que é de grupo de risco e é seu funcionário, você vai ter que afastar ele do trabalho. Né? E tem uma série de medidas preventivas, que não é o nosso foco aqui, que você vai ter que procurar sua administradora ou seu advogado para você implementar. Mas a primeira coisa é cuidar dele. Se ele está usando, se ele é do grupo de risco, afasta ele. Se ele não é do grupo de risco, coloca todos os EPIs, todos os protetores, né? Os equipamentos de proteção individual que ele precisa. E, Cláudia, foi muito engraçado a gente falar disso, porque a gente fala assim, tá bom, começamos um quadro de doença infecto-contagiosa há aproximadamente 35 dias aqui no Brasil, evidentemente. Mas naquele primeiro momento foi algo assim assustador, porque nós saímos à rua para comprar material de proteção, luva, comprar máscara, comprar o próprio álcool em gel, e a situação era desesperadora, porque a gente não encontrava. A gente encontrava a preços exorbitantes, a gente não encontrava o material, e a gente tinha que definir o que eu vou dar de prioridade. A gente teve que definir, por exemplo, no nosso condomínio, ao invés de começar com álcool gel, começar com álcool 70, que foi o que eu encontrei de imediato. A gente teve que definir se ia ficar para o porteiro e para o zelador, ou se eu ia colocar disponível para todos os moradores nas entradas de blocos. Então, assim, nesse momento, o síndico ele tem que ter um jogo de cintura muito, muito grande para não criar um embate com o morador, porque está beneficiando o funcionário. Não é questão de benefício do funcionário, é questão de saúde. Se amanhã ele entra com benefício de INSS, eu vou ter que contratar outro. Olha o custo que isso vai ter para o condomínio. Eu, como responsável pelas operações do condomínio, eu tenho que analisar, será que eu oferecer para ele todo o EPI e às vezes deixar específico para ele e não para todos, não vai ser benéfico? Não vai ter um benefício para eles? Então, essas ações que a gente faz, elas visam muito disso. Outra coisa que aconteceu que foi interessante. Todo mundo falava assim, tem que detetizar, tem que limpar, tem que fazer e tem que acontecer. Como que eu vou fazer uma dedetização dentro do condomínio, com uma equipe contratada, se estão todos dentro do condomínio? Eu vou botar em risco os moradores com uma contaminação por medicação? Não, peraí, agora é o momento de desinfetar. A gente vai trabalhar com outros produtos. Então, houve essa preocupação nesse momento inicial, que o funcionário não ia ter que fazer 1001 coisas. Não, peraí, vamos definir. Quais são as prioridades? Se a gente vai ter que mexer na escala de horário dele para alguma finalidade e como que a gente pode fazer daqui para frente. Então, foi realmente um momento crítico o início. Agora, eu posso dizer que começou a estabilizar. As pessoas acabaram fazendo seus estoques em casa, então a gente acaba tendo mais facilidade, claro, com os fornecedores que a gente acaba conhecendo, contatos que a gente tem, a gente acaba descobrindo com mais facilidade onde está, com o melhor preço, a gente consegue fazer esse serviço melhor para o condomínio, né? Então também é uma preocupação nossa. Nossa, com certeza, né? E às vezes o funcionário, né? E a gente tem que ver o momento de vulnerabilidade do funcionário também. Ele fica com medo de perder o emprego, ele fica com medo, né? De pegar, de passar para um idoso. Sei lá, é uma coisa que é tudo novo, muito novo, né? E sempre que nascer ou aparecer uma doença infecto-contagiosa, independente do coronavírus, você vai ter que sempre estudar o caso a caso para ver como é que você procede como síndico. Né? Sim, exato. A segunda coisa que eu acho muito importante, muito, 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 é a conscientização dos condôminos, que pode ser feita através de formativa, através de grupos de WhatsApp, papel dentro do elevador, papel mandar cartinha para cada um. É o seguinte, sobre acidentes. Porque, gente, olha só, as pessoas estão todas em casa. Você tem um problema com pega fogo, Deus que me livre, né? Eu tô só falando do problema em si. Pega fogo, explode um gás, a criança é eletrocutada, botou o dedo na tomada, você vai para onde, Rafa? Você vai para um hospital que pode pegar coronavírus? Entende? A minha esposa é fisioterapeuta, né? Ela é da área da saúde. E a gente conversando sobre isso em casa, ela falou assim, se naturalmente, todos os dias,
A gente tem acidente de pessoas que batem de moto, que caem da escada, que caem da cama. A avó da minha esposa virou na cama e teve a quebra do fêmur. Então, assim, são acidentes que vão acontecer. Agora, não é que a gente queira que aconteça, obviamente, aquilo que você falou. Mas acontecendo, quais são as medidas que a gente vai tomar? Então, a orientação que a gente passa para os funcionários é dar suporte para que ela tenha o menor contato de pessoas naquele espaço de tempo, que às vezes aglomera, né? Hoje eu vi uma foto, para quem é de Teresópolis, de um acidente que aconteceu ali próximo à rodoviária, em que uma pessoa parece que se jogou ou caiu ali da moto. Teve um acidente ali intenso, feio o acidente. Hoje, Cláudio, hoje. Cláudio, em menos de 5 minutos, devia ter umas 150 pessoas em volta da pessoa. Quando eu olhei aquela cena, de imediato veio exatamente a nossa conversa de hoje. Veio o fato de olhar para aquele cenário e falar assim, se no condomínio acontece algo parecido, de uma pessoa se acidentar, eu tenho certeza que muita gente vai abrir a porta e vai querer saber o que está acontecendo. Então a nossa orientação deve ser, evite aglomerar, fique dentro das suas residências. Às vezes aquela pessoa que caiu, ela vai realmente precisar de suporte, mas de alguém técnico. Ela não vai depender do Rafael ou do vizinho da frente ou do lado, porque a situação é complicada, Cláudia, não é fácil. E aqui em Teresópolis, principalmente, a gente tinha uma situação e agora o cenário já começou a mudar. 3 casos confirmados. Não é mais uma situação assim, tá longe. Não, tá aqui. Aconteceu. Para chegar até a gente, não custa nada. Então a gente tem que estar preparado para isso. Então essa conscientização da equipe é sensacional, tem que ser feita mesmo para o mais rápido possível dissipar quem está ali criando tumulto e de fato fazer o socorro àquele que precisa. Né? Exatamente. Uma outra... fala. A Sandra, ela disse que ela trocou o horário. Olha que bacana, Sandra. Vou ler o seu comentário. Eu troquei o horário do zelador, aumentei a limpeza das áreas comuns, disponibilizei para eles a ajuda dos idosos do prédio. Está sendo difícil dia a dia. Sandra, é exatamente isso. No meu condomínio, que eu sou síndico, nos 2, eu alterei o horário dos zeladores, eu criei uma escala com eles. As áreas são limpas hoje com um produto que é o produto específico, né, que é o Lisoform, fazendo propaganda de graça, né? Mas o Lisoform ele é um produto que higieniza bem, pelo menos para a gente, a sensação foi boa. O álcool 70 líquido a gente está utilizando nos corrimãos. Então a gente está fazendo uma estruturação em que a possibilidade de contaminação dentro do condomínio é tentar ser o menor possível, apesar da dificuldade das pessoas. A maioria das pessoas acha que estão de férias, então desce para passear nas áreas comuns. Mas, enfim, a gente também não pode limitar totalmente o direito de ir e vir, porque não existe um decreto pedindo isolamento total. Mas é esse sentido mesmo, tá? Olha aí, Rafa, vai me ajudando lendo aí, que você sabe que o meu problema de visão... Não, pode deixar. Pode deixar que eu ajudo. Não deixa o povo isolado, não. Não. Vamos lá. Não. Outra coisa muito importante, gente, é pedir, né? A gente não pode determinar, como você bem falou aí agora, o direito de ir e vir, mas pedir o quê? A paralisação das obras. O síndico paralisar as obras que estiver executando no condomínio e as unidades parar as obras que estão executando nas próprias unidades. Porque, gente, pode ocorrer acidente, como bem o Rafa falou aí agora, pouco aí, que a esposa dele, né? Acontece acidente todo momento. Então, com obra, isso é muito mais viável de acontecer, né? Sim, e coloca em risco também porque vai ter entrega de material. Na maioria das vezes a obra não é feita só com o prestador de serviço que está dentro da unidade. Hoje, conversando com uma moradora, aconteceu agora há pouco, eu falei para ela, olha, eu não posso te impedir e dizer para você que você está proibida, mas a minha orientação para você é que de preferência não faça. A gente está colocando em risco, às vezes a própria pessoa está se colocando em risco, mas ela pode estar colocando em risco outras pessoas. Eu não sei quantas pessoas vão acessar. Eu não sei que material que ele vai levar. Passou por onde? Ainda mais com essa situação do coronavírus na superfície, ele pode ficar mais tempo ou não pode. Enfim, a gente não tem nada claro e objetivo ainda, mas é algo que nos preocupa. Então, se é essa preocupação, a moradora de imediato, não, Rafael, concordo com você, não tem problema, eu vou prorrogar para quando retornar. Então, assim, a consciência, de novo, daquilo que a gente falou, a consciência do coletivo.
é por um bem maior. A gente precisa fazer com que o número caia o mais rápido possível. Sim, exatamente. É todo mundo se ajudando, né? Vale só lembrar uma coisa, desculpa, Cláudia, lembrar também uma coisa, existem situações que são emergenciais, que não tem como a gente aguardar uma obra. Não tem. Caiu um muro, tá vazando água, quebrou tubulação. Estourou a sua caixa d'água, não tem Emergencial. como, né? A gente tem que ter também o bom senso. Disso. A gente está falando de benfeitoria, embelezamento, né? Que não é emergencial, lógico. Aí, outra medida muito importante para o condomínio, as restrições do acesso à edificação. Isso aí é um problema que a gente às vezes encontra, como você mesmo falou, a senhora lá que tinha voltado, estava de quarentena isolada e não podia, queria que entrasse o motoboy no prédio, né? Mas é o quê? Você botar... Hoje mesmo eu fui buscar um imposto de renda de um senhorzinho, um idoso que eu faço imposto de renda na casa dele, na portaria tá lá o álcool gel, tem uma fitinha separando o porteiro, né? Por quê? Porque você tem que diminuir a exposição da coletividade da rotatividade em si, né? Dentro do próprio condomínio. E aqueles condomínios que têm elevador, né? Você realmente tem que ver o que vai acontecer, quantas pessoas estão lá dentro. Eu até acho que tem que ter um álcool gelzinho dentro do elevador, aqueles de colar, né? Aqueles fixos, que se você fixa assim. Por quê? Para as pessoas se protegerem. As pessoas têm que se proteger. Não pode botar uma forma de a própria portaria não ter que ficar entrando e saindo e botando, né, acesso manual. Ou então ter um paninho para estar limpando, passando álcool gel, se tiver que ser assim, não tiver um acesso remoto. Então, quer dizer, esses cuidados têm que ser, não tem jeito. E ele é um cuidado que ele está nascendo com o coronavírus, mas eu acredito que ele deva permanecer depois. A gente não tem só o coronavírus, a gente está numa época agora de uma crise de sarampo. Há quanto tempo a gente não falava de sarampo? A gente está falando de uma crise de sarampo, a gente está falando de H1N1, a gente não está falando só do coronavírus, H1N1. A minha esposa me lembrou, tem um tal do vírus chamado Moraia, negócio assim. E eu falei assim, gente, é uma situação que a gente tem que aprender a lidar com ela. E daqui para frente tomar novas decisões. A gente tem que ter a maturidade de falar assim, opa, peraí, aconteceu uma situação, qual a experiência positiva que eu tiro dela? Então, assim, o fato de restringir, inicialmente foi pela situação do coronavírus. Mas será que o nível de segurança dos condomínios hoje permitem que o motoboy acesse até a entrada do bloco? Será que a gente não poderia prever outras situações e discutir em assembleia com os moradores? Mas existem vários cuidados, além dessa situação só da restrição, da preocupação com o que vai ser feito, o que não vai ser feito nas áreas comuns do condomínio. A higienização precisa ser realmente muito boa, porque aí a gente consegue diminuir esses outros vírus, outras infecções que podem aparecer no meio do caminho. Se eu fosse síndico nesse momento, o que eu faria? Eu andaria com um caderninho, entende? Ou quem é mais tecnológico, o próprio celular, o bloquinho de notas, eu ia lá anotando ideias, né? Insights que eu vou tendo para eu aplicar no futuro, que não é necessariamente agora, porque eu nem posso fazer isso agora. Mas que eu vá tendo insights para, olha que boa ideia que eu tive com isso aqui, que eu posso apresentar na Assembleia, né? Que eu posso apresentar e instituir aqui no nosso dia a dia. Não é verdade? Exatamente. Vamos lá, outra medida que a gente tem que tomar, né, que a gente acabou de falar, além da portaria, restrição nos elevadores, nas escadas, nas demais dependências do condomínio, né? Os elevadores, ele tem ventilação restrita e quase inexistente. Então, você tem que tomar cuidado, porque, como eu falei lá no início, como a gente falou, você falou também, né? É muito importante porque o síndico tem uma responsabilidade criminal, civil, e ele tem que tomar esses cuidados, que é uma coisa nova que está acontecendo, né? A gente tem que realmente colocar e fazer com que as pessoas usem suporte com álcool gel, que possa, né, tomar os certos cuidados e possam se proteger. Claro, a gente viu cenários de síndico altamente criativos por aí afora, em vídeos que a gente via de elevador. O cenário foi criativo demais. Mas uma coisa que me chama... criativo, né? Tem que ser realmente estudado pela NASA. Mas uma coisa que me chama a atenção nesse processo da restrição do uso do elevador é o fato de entender que ele está ali e ele é um ambiente que provavelmente vai proliferar muito rápido a bactéria ou vírus.
Porque ele é um ambiente exatamente, geralmente muito fechado, úmido e de baixa ventilação. Então, assim, se a gente pode evitar o uso daquele espaço, por que não? Sabe? É uma questão de saúde, de olhar para os outros, olhar pelo coletivo, olhar pelo macro. Não ficar só olhando pela situação, é mais cômodo para mim. Tá, pode ser mais cômodo para você, mas pode ser que o próximo a ser infectado seja aquela pessoa que está ali achando que é Sim, cômodo. mas Claro mesmo na que você escada, no hall de escada, a gente tem que tomar cuidado, porque tem corrimão, e sim, pode ter passado um sim, infectado ali, botar o mão e passar para você. sim. Então, isso é tudo a gente tem que olhar e tomar um cuidado, né? Igual, eu faço isso com o meu filho. Meu filho tem 2 anos e 6 meses. Eu viro para ele e falo assim, filho, agora está na hora de você subir no colo do papai. Ou ele vem no meu colo, ou ele vem no meu ombro. É um jeito de a gente brincar e ele não perceber que ele está subindo a escada e não vai botar a mão no corrimão. Então, assim, é uma situação que eu penso no coletivo, eu penso na minha casa, mas todos nós devemos pensar dessa forma, porque é uma situação que impacta a todos. Deixa eu só aproveitar Verdade. aqui o Flávio, Flávio Santos, da CF. Aqui no condomínio, a administradora restringiu o acesso à área de lazer, como academia, piscina e demais áreas de lazer. Além de, na área comum, pediu para subir somente um em um, de uma em uma pessoa. Flávio, nós colocamos como opção, e colocaram também álcool gel nas entradas dos elevadores. É uma opção, tá, Flávio? Cada síndico ele vai acabar trabalhando de uma forma. A gente estava até comentando há poucos aqui que a gente não pode restringir totalmente, mas a gente pode orientar da melhor forma possível. Claro que essas áreas comuns em que vão ter reuniões particulares, o decreto municipal e o decreto estadual foram muito claros. Aonde vai ter reunião particular ou pública, elas estão proibidas por força do decreto. Então, se eu vou ter uma reunião no salão de festas, se eu vou ter uma reunião na churrasqueira, essas áreas elas estão proibidas de ter esse tipo de atividade. E E aí, o síndico pode interditar, inclusive, né? Por força dessa inclusive, medida. eu vi um comentário, eu participo de um grupo com vários síndicos, e eu vi um comentário de um síndico que falou assim, eu chamei a polícia porque uma determinada moradora se recusou a não usar a área que ela estava agendada. E ele falou, não, eu tenho um decreto, ele chamou a polícia e a pessoa teve que encerrar a reunião, a confraternização dela. É que o problema é o seguinte, isso aí é uma discussão, né? Tem até discussão na jurisprudência em relação ao direito de propriedade da pessoa. Só que a pessoa tem que entender o seguinte, que quando você bota de um lado a sociedade e um lado os direitos individuais, o da sociedade ganha os dos individuais. Então você não tem que Exato. discutir propriedade nesse momento, porque é em prol da saúde coletiva, é em prol Exato. de toda a sociedade ali de convivência sua. E essa é a nossa maior preocupação, né, Cláudia? Quando a gente vai olhar, se eu estou olhando para um indivíduo específico, ele tem determinados direitos e deveres. Mas se eu tenho que olhar pela coletividade, os deveres que eu tenho com essa coletividade, os deveres, as ações que eu tenho com essa coletividade, ela é muito mais valiosa do que aquele indivíduo. Então eu tenho que realmente explicar para as pessoas isso que está acontecendo, porque muitas pessoas acham assim, mas eu estou sendo privado do meu direito. Não, você não está sendo privado do seu direito. Existe um direito maior, que é o coletivo. Existem os direitos de outras pessoas que vão estar naquela área. Então, o fato de restringir, sim, tem que restringir, não deve deixar. E aqueles acessos que é permitido, sim, de alguma forma acompanhar ou realmente restringir um a um. Então, assim, cada realidade vai ser uma. Existem condomínios em que a portaria é no próprio bloco. Então, para a pessoa entrar, ela vai ter que entrar na portaria. Então, a higienização da portaria ela deve acontecer várias vezes durante o dia. Diferente de um condomínio que a portaria nem tem acesso à pessoa. Às vezes a portaria é elevada ou ela é mais distante do portão. Talvez essa pessoa ela vai ter um nível de limpeza da área dele um pouco menor. Por quê? Porque ele não tem tanta vulnerabilidade para esse risco. Então, tudo vai depender da realidade de cada condomínio, né? É verdade. Então, o que acontece? É que eu estou controlando nosso tempo aqui, porque senão eles derrubam a live, né? Não sei se você sabe. Aí a gente gosta de Qualquer falar, coisa né, a gente pode Paulo? até voltar depois, né? Mas a gente tem que ficar de olho no tempo. Olha só. É, E uma outra coisa que a gente já falou, a gente acabou de falar, né, da churrasqueira e tal, eu entendo para
para ratificar aí o que o Flávio falou, é que você pode, como síndico, interditar, né? Porque você não pode ter aglomerações. E é lógico que Isso. nessas horas você tem aglomerações. Aí vem o campeão dos problemas da nossa empresa de perguntas e dúvidas. E como é que ficam as assembleias, né? Nesse momento. Nossa, Várias e caótico. várias convenções determinam que aquele período da AGO é agora, nesse período que está com restrição, né, de isolamento e Sim, quarentena. Então, sim, o que a gente tem de ideia para dizer aí? O bom é que o Banco Central, ele criou, eu achei isso muito legal, assim, do Banco Central, foi. porque eles o quê? Prorrogaram os mandatos. O que acontecia? Quais eram os medos dos síndicos? Ah, eu vou querer deixar de ser síndico, não posso não ser eleito, aí o banco vai terminar com a minha assinatura, não vai ter movimentação na conta do condomínio. Como é que a Por quê? gente Porque paga? tem um procedimento, né? E você tem que entregar a ata registrada nos bancos. Eles prorrogaram os mandatos, né, pelo menos no banco, até o dia Sim, 29 de junho, para todos os condomínios. Eu achei isso legal, a sim. gente não vai ter esse problema, mesmo que isso não realize. Nesse momento, as assembleias, os mandatos, as assinaturas nos bancos foram prorrogados para 29/6. E Cláudia, Agora, entra também na situação, a própria Vânia acabou de colocar algo que a gente já ia comentar aqui. É hora de usar a tecnologia também para a realização das assembleias. isso Eu lembro que aí. uma das coisas que eu falei com a Cláudia, um dos primeiros dias que a gente estava conversando, tirando dúvidas com ela, eu falei assim, Cláudia, eu tenho uma preocupação grande porque no Código Civil não se falava na época que aconteceu a instituição do Código Civil das assembleias virtuais. A maioria das convenções não tratam de assembleias virtuais. E agora? O que a gente faz? Eu faço uma reunião com o conselho? Eu faço uma assembleia virtual? Qual é a característica jurídica disso? Foi um dilema meu pessoal, porque aqui no Aham. condomínio, falando com vocês agora, a minha AGO era para esse mês, estava marcada, tudo certinho, e eu tive que cancelar. Não tenho o que fazer, eu tive que cancelar. É uma aglomeração, é uma reunião, nós cancelamos. Ótimo, perfeito. E o coração ficava aflito. A gente vai ter uma responsabilidade, não só da conta bancária, mas se eu tiver que demitir um funcionário, quem vai assinar por essa rescisão? Quem é o responsável administrativo por falar que vai ficar ou não vai ficar? Que contas que nós vamos pagar se possivelmente uma inadimplência aumentar? Quem vai decidir sobre isso tem uma responsabilidade civil e criminal. E aí, nesse Sim. momento, eu falei assim, coração aflito, vamos esperar ver quais são as definições em decretos do que vai acontecer. Quando veio a prorrogação do Banco Central e o próprio Código Civil, que vai falar da prorrogação tácita, isso acalmou o nosso coração. A gente falou assim, opa, peraí, o mandato foi prorrogado por uma instância superior que foi a declaração de calamidade pública. Então, o meu mandato ainda está vigente exatamente por conta dessa situação. Claro, terminou, acabou os prazos, a gente vai chamar de imediato a AGO. E aí a gente já começa a pensar, vamos ter que mexer na convenção para assembleias futuras? Vamos pensar Mas sobre o aí, olha assunto. só, o muito cuidado só que o síndico tem que ter é que depois, logo que passar, estiver voltando à normalidade, ele tem que realizar uma assembleia para ele dar prestação de contas, né? Do que ele fez, quais foram as medidas tomadas, e nada impede de ir passando através de informativos. Mas aí a Vaninha falou aí, minha amiga Vaninha, beijo para você, querida. Obrigada por estar aqui com a gente. É muito importante, né? Mas o que acontece? Eu já fiz uma pesquisa em relação aos condomínios, e o que acontece em relação aos condomínios? Muitos síndicos são pessoas idosas, né? Os idosos estão entrando agora na era da tecnologia, né? Estão ingressando aí, tem muitos que já estão bem legais para frente, mas você pode instituir a assembleia virtual através de várias ferramentas que existem, o próprio grupo do WhatsApp, o próprio feed Sim, do WhatsApp, ou Skype, Hangouts, tantos que existem e pode se fazer, né? E pode se deixar essa assembleia, inclusive, em aberto por um período, para depois escolher as assinaturas.
Porque Exatamente. você tem que ter uma validade jurídica da coisa, né? Que não está prevista nem na lei e não está prevista na sua convenção. Para os condomínios novos, tudo bem, mas para os mais antigos, que é o que mais existe no mercado, são os antigos, você tem que ter um respaldo jurídico que possa, né, te proteger, vamos dizer assim, te blindar, para que você não tenha problema do seu mandato, né? Exatamente. Eu até vi uma declaração de uma síndica profissional lá de Brasília, que ela fez uma reunião online com o Conselho Fiscal e eles fizeram uma carta afirmando que, devido ao quadro, eles estavam prorrogando por 90 dias o mandato para que apresentassem aos órgãos de competência que a Assembleia não foi chamada por conta da situação de calamidade, e eles documentaram isso. Eu achei isso muito bacana também, porque fica registrado no livro do condomínio. Não é só que a gente não quis. Às vezes, amanhã ou depois, sabe-se lá quem vai analisar o livro do condomínio. Ah, mas o que aconteceu em março de 2020? De memória ninguém vai saber. Então está no livro do condomínio registrado o que aconteceu, que houve esse momento litúrgico do condomínio, né? Então isso também acho que é bacana ressaltar que é possível fazer, né? Sim, claro. E isso aí, é lógico que tem uma medida que você pode fazer uma assembleia, né? Se for urgentíssimo, né? Você precisar de uma assembleia, você vai ter que tomar certos cuidados. Você vai ter que fazer no espaço aberto, respeitar a distância entre as pessoas que está na lei, 1,5 m, 3 metros em algumas leis, né? Usar álcool gel, usar, pode substituir a lista de presença por uma gravação consentida. Então, você pode fazer, você tem técnicas para fazer isso, né? Meios para fazer. Mas só tem que tomar sempre cuidado para que isso não crie um problema lá na frente para você. Exato, com certeza. Agora, aí outro problema. Como é que a gente faz quando tem portadores de doenças infecto-contagiosas no seu condomínio? E aí? Olha, eu vou dizer assim, que é muito difícil, né? É muito difícil. Como é que você compele a pessoa a sair da casa dela? Não tem como, não tem como. Claro, a gente vai ter que sempre olhar com muito carinho por essas pessoas. Muitas das vezes elas vão passar do nosso lado e a gente nem sabe que elas são portadoras de um quadro de doença infecto-contagiosa. Mas é assintomáticas, né? Exatamente. Por exemplo, antigamente, a gente vai lá nas fontes, a lepra antigamente era uma doença infecto-contagiosa que botava as pessoas trancadas em ilhas desertas e era assistido por um grupo de pessoas X. E hoje? Hoje a gente tem o tratamento da lepra dentro de casa, que hoje é a hanseníase, e tem o tratamento dentro de casa. O cenário mudou. Existe um tratamento para ela, existe um cuidado para aquela pessoa. Mas como que o condomínio vai se comportar com essa pessoa? Existe também o direito dela reservado. E aí? Eu falo para mim... Pois é, olha só, mas aí você não pode esquecer daquele artigo que eu falei lá no início da nossa live. O 1336, ele tem no inciso 4 dizendo isso. Cada vizinho, ele não pode prejudicar e ele não pode criar problema para os seus outros vizinhos. Então a pessoa também tem que ter uma consciência, ela tem que se isolar dali. Ela não vai poder ficar ali porque ela pode criar problema para o seu condomínio inteiro. No meu condomínio aqui hoje, nesse que eu estou falando com vocês, um dos itens que está na convenção é exatamente que ele apresente o seu quadro de doença infecto-contagiosa, se for identificado, para que o condomínio possa auxiliá-lo nas suas necessidades. Então, aqui nesse condomínio, essa cláusula está lá na convenção, ninguém questionou, foi aprovada. E a gente teve esse cuidado, na discussão da época, quando eu olhei aquilo, eu falei assim, nossa, mas será que a gente vai ter um quadro de doença infecto-contagiosa? Eu não vejo algo assim, não me chamava a atenção. Quando aconteceu esse fato agora recente, eu falei assim, nossa, como é importante ter esse item nas convenções. Como ele vai ajudar as pessoas hoje, por exemplo, se chega um morador para mim e fala assim, olha, eu estou em período de quarentena, o que o condomínio pode fazer? Eu já vi de tudo. Eu já vi condomínio oferecer o suporte para as compras quando chegarem através de aplicativo e etc. Tem um morador que ficou responsável no horário X a Y de auxiliar
no horário da noite outro vai auxiliar, que coloca até a porta, higieniza o material que vai ser entregue à pessoa. A pessoa só vai abrir a porta para recolher depois que a pessoa avisa que está na porta dela. Então, assim, existem alguns cuidados que os síndicos podem tomar. Aí, de novo, aquilo que a gente falou lá no início, que o coletivo vai pesar muito, né? Não é só uma decisão, encontramos uma doença infecto-contagiosa, todo mundo vai se afastar, vai sair correndo. Não, a gente também tem que dar apoio. Acho que esse... Eu vi no Domingo Espetacular agora, muito legal, é um condomínio não muito grande, e ele teve problema que o zelador deles, porteiro, estava no grau no grupo de risco. Então eles afastaram a pessoa e eles começaram a fazer revezamento na portaria para ficar no lugar do porteiro. Olha que legal isso, gente. Então é exatamente o que você está falando. Tem que ter a união de todos cooperando, todos sabendo que a doença é nossa, que o problema é nosso, para que a gente saia logo disso. Porque quanto mais as pessoas cooperarem e ficarem em casa, na quarentena, a gente vai sair mais rápido disso. Mas as pessoas precisam cooperar, né? Precisa. E de novo, aquilo que a gente fala, de todos, né? Todos devem participar. Exatamente. Aí, por último, Rafa, é uma coisa que eu achei importante, é que me perguntaram também, caraca, mas se a gente faz isso tudo, né, toma todas essas providências, faz informativo, e tira porteiro de grupo de risco, e a gente bota álcool gel, e as pessoas ainda não cumprem. O que eu faço? Primeiro você respira fundo, né? Eu acredito até que isso aí pode ser incluído até no antissocial, né? Aquele artigo do Código Civil do antissocial. Mas ele vai ser aplicado, não adianta. Vai ser aplicado multa na pessoa, vão ter medidas judiciais de emergência nela, porque você precisa... E inclusive, existem 2 artigos no Código Penal. Um é o 267, que fala que é crime contra a saúde pública propagar doenças, ou seja, se você estiver fazendo isso, não estiver tomando os cuidados, você pode sofrer uma ação penal, né? Sim, e geralmente a pessoa tem consciência do que está fazendo, né? Exatamente. E descumprir determinações do poder público, porque a gente tem 2 decretos, por exemplo, em Teresópolis, a gente tem um decreto municipal e a gente tem um decreto estadual. Né? Descumprir determinações do poder público para evitar propagação de doenças contagiosas é o artigo 268. É outro crime que a gente coloca no cara. Né? Na pessoa que, infelizmente, não estiver contribuindo para o bem da coletividade toda. Não tem jeito. Eu brinquei com o meu conselho e eu falei assim, conselho, se essa pessoa não respeitar, primeiro, vou respirar muito fundo, vou pedir a Deus iluminação divina, porque essa pessoa não está entendendo que é por um bem coletivo. Primeiro ponto. E eu vou procurar os direitos cabíveis, sim. Eu acho que esse é o momento mais importante de entender que se tiver que chegar via de fato de uma ação emergencial, de entrar com um pedido liminar para que essa pessoa ela tenha os seus devidos cuidados, a gente tem que fazer. A gente não pode não fazer. E cumpre o síndico esse papel. É uma autoridade que ele tem dentro do condomínio. Ele acaba tendo esse poder de força mesmo de falar não pode e não vai acontecer. É difícil? Não tenha dúvida. É difícil. Tem pessoas que não vão cumprir? Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Mas a gente tem que levá-los à consciência do coletivo. Eu acredito que nas 2 primeiras semanas, a gente realmente teve um momento das pessoas não acreditarem que a doença ia à frente. Que a situação de isolamento social não ia à frente. Só que as pessoas começaram a ver que a doença que estava lá não sei aonde, chegou no Rio, chegou em Teresópolis. As pessoas começaram a perceber que está próximo delas. E aí elas começaram a falar assim, não, peraí, vamos ficar em casa. Vamos dar um tempinho. Vamos ver como é que isso vai acontecer. E as pessoas começaram a responder melhor. Não é que todos respondam, mas começaram a responder melhor. E também pela conscientização. Na medida em que a gente começa a expor para eles que temos artigos no código, por exemplo, o 267 ou 268, deixando claro para eles que a gente precisa da coparticipação deles, eles falam assim, opa, peraí, o condomínio realmente tem uma participação ativa e a gente pode atuar. Eu acho que isso faz parte, sim, uma comunicação clara com os moradores. Claro, a gente não está falando de fazer ameaça. Se você sair, eu vou te processar, eu tenho aqui o código, eu tenho aqui... Não, não é isso.
A gente está falando do zelo pelo bem do outro, o zelo pela saúde, o zelo pela comunidade em si. Então, assim, é algo que chama realmente a nossa atenção e a gente tem que estar ali pressionando para que o resultado seja realmente muito positivo e rápido. Verdade. Gente, a gente vai ter que começar a encerrar, Rafa, dar suas considerações finais aí, porque eu tô com 5 minutinhos. Passa Olha, rápido, né? Bom, né? muito rápido. Primeiro eu quero agradecer o seu convite. Quando a gente estava conversando lá atrás, foi muito gostoso aquela troca, a gente trocando informações. E quando eu falei assim, a gente deveria pensar mais nessa questão da colaboração para o processo dos demais síndicos, das pessoas que vivem em condomínio, e você de imediato, poxa, vamos fazer uma live, vamos falar sobre isso. O quanto que você é estudiosa disso. Então, assim, meu muito obrigado por esse convite, de poder participar com você. Agradecer aos nossos amigos, né? Nossa, vi tanta gente que está aqui participando com a gente. Vi um diretor querido, Sandro Parisi, um diretor que durante um tempo trabalhamos juntos lá na Alter Data Software, um grande amigo. Nosso muito obrigado às pessoas de longe que estavam aí participando com a gente. Vi Esther lá de Petrópolis participando, Thiago Nogueira. Então, assim, nosso muito obrigado, porque realmente vocês fazem parte desse processo de superação, porque nós juntos vamos vencer. E o que precisarem também de mim, eu sou síndico profissional hoje, trabalho nessa área. O que precisarem de consultas, meu Instagram está aí disponível para vocês, e a gente está realmente disposto a ajudar da melhor forma possível. Isso aí, Rafa. Eu que agradeço. Quando de pronto eu te convidei, você de pronto aceitou. E é uma delícia falar sobre esse assunto, porque eu acho que eu estou batendo muito nessa tecla, né? Essa doença não é minha, não é sua, é nossa. Né? E está todo mundo sofrendo, pessoas estão perdendo emprego, as próprias pessoas que trabalham em condomínio estão muito ansiosas, muito angustiadas, porque podem perder seu emprego. As pessoas estão em casa com um isolamento que a gente nunca passou por isso na vida, né? Pode ter passado lá atrás um pouco, mas não foi nessa amplitude que a gente vive hoje. Então, que as pessoas se respeitem, né? Cautela e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Que a gente tenha amor ao próximo, para que a gente possa sair logo disso aí. Né, Rafa? Com certeza. Um beijo, gente. Obrigado por todo mundo que participou na live com a gente. Obrigado, a gente pessoal. vai baixar essa live e eu vou botar que a gente ia fazer antes lá no Face. Só que como o Face tirou a possibilidade de fazer em 2, a gente veio para o Instagram. Eu vou baixar e vou botar no Face, que a gente tem um público muito grande lá no Face, né? Alguns síndicos nossos têm conta no Face. A gente vai colocar lá também para o pessoal, tá bom? Beijão para vocês. Beijo, muito obrigada, tá, Rafa? Nada, um prazer. Tchau, tchau.